Alguma vez a gente parou para pensar no poder que uma única atitude ousada pode ter? Pois é, sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando na Lei 28, seja audacioso. A gente vai ver que a audácia, olha, não é só um traço de personalidade, não. É uma ferramenta, uma estratégia que pode literalmente virar o jogo e transformar tudo ao nosso redor. Isso já nos joga direto numa pergunta que é central para tudo isso. O que, no fim das contas, é mais perigoso? Agir e talvez cometer um erro ou ficar paralisado, hesitando? É exatamente esse o dilema estratégico que a gente vai desembolar aqui. Vamos começar falando do preço que se paga por hesitar. Sabe aquela timidez que muita gente acha que é o caminho mais seguro? Então, na verdade, é o completo oposto. Ela é uma fraqueza que não só nos deixa parados, mas pior, abre um espaço enorme para os outros agirem e muitas vezes contra a gente. E aqui, olha só, o contraste fica muito claro. A hesitação, ela gera uma nuvem de dúvida, um vácuo de confiança que, pode apostar, alguém vai preencher, e geralmente de forma agressiva. Agora, a audácia projeta poder. Ela intimida, sabe? E tem um efeito bem curioso. Faz com que até os erros pareçam parte de um plano genial. E para ilustrar isso, que tal um dos exemplos mais espetaculares da história? Vamos falar do retorno de Napoleão Bonaparte do exílio. Uma jogada tão, mas tão audaciosa que parecia coisa de filme, desafiando simplesmente todas as expectativas. Agora, se liga nessa sequência de eventos porque é inacreditável. Primeiro, Napoleão escapa da ilha de Elba, algo que todo mundo jurava ser impossível. Mas ele não se esconde, não. Muito pelo contrário, ele marcha direto para Paris com um punhado de soldados. A velocidade e a pura ousadia do movimento deixaram os inimigos dele sem saber o que fazer. E o mais impressionante, os exércitos que foram enviados para capturá-lo, quando viram o antigo líder ali, na frente deles, simplesmente mudaram de lado. Foi uma vitória conquistada na base da pura audácia. E o resultado disso tudo, essa citação aqui resume perfeitamente. O impacto não foi só militar, foi totalmente psicológico. A audácia do Napoleão não só venceu batalhas, mas capturou a imaginação, o coração do povo francês, criando uma onda de apoio popular impressionante. Mas a audácia não serve só para campos de batalha. Vamos mudar completamente de cenário agora para um lugar onde a ousadia vira um verdadeiro espetáculo. Aqui, o objetivo não é conquistar um país, mas sim conquistar a atenção do público de um jeito tão maluco e genial que ninguém nem pensa em duvidar. Vamos entrar na mente de P.T. Barnum. O Barnum tinha um problema bem comum. Como é que se atrai gente para o museu num dia fraco? A solução que ele encontrou foi, olha, bizarramente brilhante. É o famoso golpe do homem do tijolo, uma encenação tão sem pé nem cabeça que se tornou irresistível. A genialidade toda estava no mistério. Tenta imaginar a cena. Um homem com uma cara super séria, trocando um tijolo por outro, sem falar uma única palavra. As pessoas simplesmente não conseguiam entender o que estava acontecendo. E essa falta de lógica deixava todo mundo hipnotizado. E o truque final? A cada volta, o homem entrava no museu e a multidão desesperada para saber o fim da história comprava ingresso para ir atrás dele. E o resultado foi imediato. Mais de 1.000 pessoas entraram no museu só no primeiríssimo dia, tudo por causa de um ato que não fazia o menor sentido. É a prova perfeita de como uma ação audaciosa, feita com total confiança, pode gerar um resultado gigantesco, mesmo sendo completamente absurda. Então, o que a gente aprende com um imperador e um mestre do entretenimento? Quando a gente junta essas duas histórias, fica muito claro por que a audácia é uma lei tão poderosa. O segredo não está só na ação em si, mas na mensagem que essa ação passa para os outros. Basicamente, são esses os princípios em jogo. A audácia tem um poder psicológico que é imenso, sabe? Muitas vezes ele supera a força física ou a quantidade de recursos. Uma única atitude ousada pode fazer com que os outros superestimem o nosso poder e subestimem os riscos. É como se a confiança por si só se tornasse contagiante. Mas, um momento de atenção aqui, porque essa é a distinção mais importante de todas. Não estamos falando de agressividade cega ou de sair por aí fazendo loucuras. A verdadeira audácia é calculada, é estratégica, é saber identificar aquele momento em que hesitar é muito mais perigoso do que errar. É entender que uma ação decisiva pode, de fato, criar uma nova realidade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Em que momento a própria hesitação acabou fechando uma porta, uma oportunidade?
A grande lição da Lei 28 não é sobre ser imprudente, mas sobre reconhecer aqueles momentos-chave em que a ousadia é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais poderosa que se pode ter.